Olá, muito bom dia para vocês. Eu vou procurar aqui o João para a gente já fazer o convite para ele. Vamos lá, vamos lá. Olá, olá. Olá, olá. Eu tô procurando aqui, gente, o João para fazer o convite para ele entrar. Vamos ver. Rapidinho. Cadê o João? João, você está aí? Vamos ver aqui. Gente, eu tenho um suporte aqui horrível, horrível para celular. Então, toda vez que eu vou mexer, aqui eu perco. João, tá por aí? Olá, bom dia, bom dia. João, se você estiver aí, eu não tô conseguindo te convidar. Você pede para participar, por favor? Olá. A Gabi tá aqui. Gente, com três crianças, uma mãe tá aqui nesse horário, é amiga mesmo, né? Aí que a gente vê que é amigo. Aí, o Mar entrou. João, pede para participar. Isso. Tá bonitinho, por isso que eu não tava te achando. Aê! Tudo bom, João? Tudo bem. E você? Tudo jóia, tudo ótimo. Ó, nossos amigos estão aqui em peso, viu? Eu já vi, É, quem é Adriano que tá tá aqui? aqui, tá todo mundo aqui. A gente anota para depois se vingar dos amigos que não prestigiaram ao Vai vivo. no caderninho da caveira. Tem uma caveira no caderninho. Sim. Ele vai estar lá. João, então eu estou muito feliz que você pôde fazer essa segunda live aqui com a gente, porque muitas mães estavam pedindo. A primeira live foi, assim, um sucesso, assim, a gente teve um retorno muito bom das mães, né? E as dúvidas aflorando, né? Só que eu acho que, primeira coisa, quem não assistiu a primeira live não precisa preocupar, porque os assuntos serão retomados, né? A live tá lá no IGTV, quem não assistiu, assiste lá depois. E segunda coisa, talvez algumas mães tenham saído com a ideia de que esse negócio de ler poema para criança é um negócio muito difícil, né? Ah, eu tenho que ter uma entonação perfeita, eu tenho que saber de métrica, eu tenho que saber disso, tenho que saber daquilo. Sendo que, na verdade, você só precisa ajustar alguns pontos, né? Então, a gente vai retomar isso e o João preparou umas coisas legais aí, que eu sei que ele vai propor aí para as mães. Então, a gente tinha colocado assim uma sequência de assuntos que seria temas, ritmo e entonação. Só que eu vou deixar temas para o final, porque é a parte mais rápida, eu diria assim, de abordar sobre esse assunto, né? Então, eu já vou passar a bola para o João para ele falar para a gente de ritmo e entonação. João, quando a gente fala de ritmo, a gente pensa imediatamente em música, né? É a mesma coisa, quer dizer, quando a gente pensa no ritmo de uma música, é a mesma coisa no ritmo da poesia? E como que a gente acerta o ritmo na hora de ler um poema? É sim e não. Quando a gente fala de ritmo na música, a gente está geralmente se referindo a duas coisas. Uma é a altura da música, que a gente chama de melodia. Assim, a sequência de notas de alturas diferentes que formam uma melodia, que é aquela melodia que a gente escuta e pode cantar. Esse é o Uhum. primeiro aspecto da música. Nesse, realmente, só existe na poesia de forma analógica. Ele não existe normal, assim. Você não muda a altura do verso, de quando você recita o verso, você não faz alterações na altura. A não ser Isso é super que importante. Às vezes a mãe que está ouvindo não vai entender quando você fala altura. Então, vamos dar um exemplo, né? Naquela leitura que eu tinha feito tempos atrás do poema dos Tamanquinhos, eu estava fazendo alteração nas alturas, que você me corrigiu, né? hum, Então, o verso era ligeirinhos, ligeirinhos. E eu estava lendo ligeirinhos, ligeirinhos. é, Então, a alteração na altura é isso aí. É, alteração não é falar mais alto ou falar mais baixo.
é falar mais agudo ou falar mais grave. Né? Você fala, Uhum. ligeirinhos, ligeirinhos. Né? Isso aí forma uma linha melódica que não devia estar no poema. Né? Assim, que ele é Uhum. extra. Né? No poema. É claro que você pode fazer mudanças na altura, assim, para, sei lá, tá ali, né, o tamanduá falando com o rinoceronte, e aí o Ah, sim. Fazer rinoceronte na teatralização da é, leitura. aí sim, aí a gente pode fazer alguma coisa do tipo. Mas quando você está lendo um poema que não exige mudança de personagens, não existe nada do tipo, é bom fazer simplesmente uma coisa mais linear, né? Senão você muda a compreensão do texto, né? Para quem tá ouvindo, e no caso é uma criança, e você também você deforma o poema. Ele não foi feito para isso. Ele não, o poeta, quando escreveu o poema, ele não pensou em variação de altura. Uhum. Já ritmo, quando a gente pensa no tempo forte e no tempo fraco da música, isso existe na poesia. Isso existe na poesia sílabas tônicas, que são sílabas sobre as quais caem uma certa força, e sílabas átonas, que são sílabas em que né, são mais breves, ou mais. Elas são de tempo fraco, elas não são de tempo forte. E isso sim, isso existe, tanto na poesia quanto na música. Na música, existe um negócio chamado compasso. Então, que ele é aberto por um tempo forte e o tempo fraco termina o compasso. Já na poesia, não existe essa divisão de compassos, mas existe uma divisão análoga, que é a divisão chamada de pés. Então, na poesia tem um tempo forte, que é marcado por uma sílaba tônica, e os tempos fracos, que são marcados pelas sílabas átonas, e eles são formados por um nome que chama-se pés, né? São os pés métricos. O verso é composto de vários pés, né? Por exemplo, se a gente for pegar, isso tem algumas discussões, não precisa pirar com isso, mas Uhum. se a gente for pegar, por exemplo, o decassílabo ele é uma tripodia, ele é formado por três pés, né? Não precisa pensar nisso agora, precisa saber que esse negócio existe, né? Uhum. E você pode treinar eu acho um exercício muito saudável, treinar com o filho, principalmente se o filho já for mais crescidinho, a percepção rítmica, com pequenos jogos, que são jogos de improviso. Então você pega, por exemplo, um pé que é formado de forte, átona, átona, né? Forte, átona, átona, e faz improvisos com isso, né? Assim, improviso Uhum. nonsense, assim, sem sentido nenhum. Simplesmente faz. Por exemplo, tropeiro, ligeiro, saltou sobre o potro, correndo no ar. Né? Assim, isso aí é um improviso que eu acabei de fazer agora sobre o tônica, átona, átona. Tônica, átona, átona. Olha só. Mas assim, vamos pegar uma. Eu sempre me preocupo com o público totalmente leigo e que começou agora esse negócio de ler poemas para crianças. Né? Eu falo sempre ler poemas para as crianças porque é o nosso público. Geralmente é de mães, né? Mas na verdade a gente está falando aqui de leitura de poema que tanto faz se você vai ler para criança ou né, em voz alta para você mesmo. Eu queria que você concretizasse isso. Você separou alguma coisa, algum poema em que você possa exemplificar isso? Por exemplo, eu tenho aqui esse livro do Vinícius de Moraes, né? O Arca de Noé. Na hora que eu vou ler um poema aqui, e tem alguns poemas aqui que eu considero um pouco desafiadores, assim, pra gente saber se está acertando o ritmo, se tá. Deixa eu ver até se eu encontro aqui o que eu tenho dificuldade, porque talvez você consiga resolver esse. Eu acho que eu não vou encontrar aqui, gente. É um poema que eu fui ler esses dias Fui ler em voz alta, né? Porque eu sempre treino a leitura antes de eu fazer a leitura para as crianças aqui. E aí eu me peguei, assim, justamente enrolada no ritmo. Eu acho que eu não tava. A coisa tava travando, assim, né? E aí.
eu gostaria que você falou assim, esse exercício consiste no quê, então? Você construir versos, construir versinhos sobre uma estrutura rítmica dada, que é como é que é? Tônica, átono, átono. Tônica, átono, átono. Tônica, átono, átono. Faz isso com o pam, 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 pra gente entender melhor. Pam, 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 pam. Tipo valsa. Certo. Dois, três. Esse exercício, com o tempo, eu acredito, então, que quando você lê até silenciosamente um poema, Já você pega, já já, ouve já, essa música na cabeça. sim. Você não precisa ficar contando, né, nos dedos, não, como é que é isso aqui e tal. Você Ah, já perfeito. lê. Eu ainda tenho que contar. Muitas vezes eu faço a escansão do verso assim, com lápis, porque meu ouvido não tá tão treinado assim pra eu pegar. Eu sei que você ouve o negócio. Ah, eu lembro uma vez a gente estava no carro, muito tempo atrás, e aí eu falei alguma coisa, aí você falou: olha, um decassílabo. Então, eu também estou no processo de melhorar nisso aí, né? Eu recebo vários depoimentos, e quando eu falo que são vários, gente, eu não estou aumentando assim para parecer que, nossa, né? Que montão de gente que está escrevendo para Marcela. Não, são vários mesmo. Vários relatos de mães falando assim: Marcela, eu nunca achei que era importante ler poema para o meu filho. Eu não gosto de ler poema e tal, mas aí eu fui vendo seu incentivo a isso e tal, e aí comecei a ler, comprei ou isto ou aquilo. E as mães relatando que as crianças estão adorando, né? Então, assim, é criança, tipo, de 2 anos que já tem poema favorito, entendeu? A criança pede determinados poemas, fala a palavra-chave do poema, né? E tal. Então, essa coisa da musicalidade do poema é uma coisa que a criança capta mesmo. E se torna muito gostoso de ler, né? E o Ou Estou Aquilo não tem tanto humor, não são poemas que você vai justamente brincar com essa questão das vozes e tal, mas são poemas muito. São belos poemas, né? São poemas delicados e tudo isso eu acho que encanta mesmo as crianças. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: a gente falou já uma vez sobre a questão de não infantilizar a leitura. Mas quando a gente falou de não infantilizar a leitura, a gente estava se referindo principalmente a esse erro da variação das alturas, tornando a leitura assim, meio boboca, né? No fim das contas. Então eu vou ler aqui o poema do Pinguim, que eu sei que você é bastante familiar com esse poema, familiarizado com esse poema, que você Sim. lia quando era criança. E você vai me dizer se a gente pode ler assim, ou se a gente vai estar meio que viciando a criança numa leitura infantilizada, tá? Ó, vou colocar a cara a tapa. Vou dar a cara a tapa. Bom, o poeminha, para quem não sabe, tá no livro Arca de Noé, e é o poema do Pinguim. E eu leio assim, para as crianças aqui. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim, com ar apressado? Eu não sou malvado. Não fique assustado, com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca, ou bem de levinho puxar o rabinho da sua casaca. Acho que nesse final aí não ficou muito bom. Mas é assim que eu leio, eu já meio que viciei a ler desse jeito. Eu acho que a gente entra aqui na questão da entonação. Quando a gente vai ler, a gente tem que buscar a maior naturalidade possível né, no que a gente está lendo. Ler como se você estivesse incorporando aquelas vozes e tornando suas aquelas vozes, né? Então, o que eu pensei quando eu fui ler esse poema? Eu falei, bom, é alguém conversando com um pinguim. Né? Ele achou o pinguim bonitinho, ficou lá com vontade de dar uns beliscãozinhos, uns puxãozinhos no pinguim, né? Então, eu quis transmitir essa fofura, vamos dizer assim, na hora de ler. Mas eu confesso que eu não sei se eu estou acertando, se eu estou infantilizando a leitura. Então, queria que você falasse assim, desfizesse um pouco esse monstro assim, de olha, você pode variar entonações assim, mesmo que às vezes pareça um pouco infantil, mas pelo bem da interpretação do poema.
Aí não tá tão ruim, né? Porque você não tá variando, você não tá indo do agudo pro grave de forma brusca, né? Você não tá falando, bom dia, pinguim. Onde vais assim com ar apressado? Você Ah, não sim. tá Onde vais fazendo. assim? É, exatamente, né? Aham, Deixando mais longo umas sílabas com ar apressado, umas coisas assim, sabe? Isso, aham. né, você tá só recitando para criança. Né? Que isso você não vai recitar para criança, bom dia, pinguim. Onde vai assim com ar apressado? Né? Você não vai recitar desse jeito. É, Tá, mas então tá ok. Posso continuar lendo assim. eu não É, transformar o tem, poema num canto falado, né? Um negócio meio Schoenberg, né? Né? Uma coisa meio disforme. aqui no livro, eu sempre cito esse livro, é o Literatura para Crianças, não existe tradução, é do Orton Lowell. Eu acho que eu sou, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar desse cara no Orton Lowell, aí eu descobri o livro dele e fiquei absolutamente apaixonada. Só que não tem tradução e eu acho que não vai ser traduzido porque o livro já é de 1914, se não me engano. E até hoje não foi traduzido. Ele fala para professores, né? É um livro voltado não para o público de pais, mas para o público de professores. E aí ele fala sobre a importância de o professor ler com expressividade, né? E aí ele fala assim, tem um parágrafo aqui que ele fala assim, um professor deve ser capaz de ler com efeito. Eu não sei se a tradução aqui seria bem efeito, mas é com expressividade, é isso que ele quer dizer. A voz tem o poder de revelar sutilezas que podem escapar ao olho, né? Ou à leitura silenciosa. Nenhuma explicação sobre o que se lê funciona tão bem quanto a expressão vocal adequada. E ele fala que o excesso de explicação sobre o que se lê, ele está falando da leitura de poemas, é um dos motivos pelos quais muitas vezes a criança, o jovem, aqui a gente está falando de uma criança um pouco mais velha, né, de 6, 7 anos, é um dos motivos, às vezes, pelo qual a criança perde o interesse por ler poema. Porque eu acho que ele acaba pensando assim, mas... Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Se o poema, no fim das contas, é um texto disfarçado, né, é uma prosa disfarçada, então qual que é o sentido, né, de ler poema? Então, assim, é deixar que a própria leitura, por isso ela deve ser expressiva, a própria leitura vai encaminhando os sentidos, né? Veiculando, melhor dizendo, os sentidos. Eu acho que a gente podia fazer uma live inteira só sobre isso, né? Você pegar exemplos disso, quer dizer, um poema que numa primeira leitura não seja muito claro, e aí, conforme você vai lendo e aplicando a entonação correta, o sentido vai se revelando, né? De modo que lá pela 10ª leitura ou qualquer coisa assim, você já fala, nossa, mas era fácil de entender, né? Eu Sim. achei difícil no começo e tal. Com os poemas da Cecília, às vezes isso acontece. Eu já recebi relatos de mães falando assim, olha, como é que eu faço para entender melhor isso aqui que ela está falando, né? E aí, eu queria que você já abordou esse assunto. Aliás, você fez uma explicação maravilhosa sobre esse assunto na primeira live, né? Da compreensão do conteúdo do poema. Mas, bom, foi muita gente nova da primeira live para agora. Eu queria que você falasse de novo sobre esse assunto. E teve perguntas sobre isso na caixinha. O que fazer quando a gente não compreende o conteúdo do que está lendo? E como é que a gente vai acertar a entonação se a gente não está compreendendo o conteúdo do que está sendo lido? A primeira coisa é que para acertar a entonação não é necessariamente obrigatório você ter uma compreensão completa do conteúdo. Você consegue entender se o poema é triste, se o poema é feliz, se o poema é raivoso, se o poema é... Você consegue entender o temperamento do poema sem necessariamente entender o que está sendo dito. Então, se eu pego um exemplo aqui do Elegias a Duino, do Hilke, que é um poema que você nunca vai ler para o seu filho, né? Assim, porque ele é bem difícil. Né? Assim, ele é difícil até para adulto.
Mas a gente sabe quando a gente lê o poema que o cara tá num tom meio desesperado e triste. Isso é a única coisa que a Uhum. gente sabe, né? Assim, mas o poema, os detalhes, o que está acontecendo, você precisa ler muitas vezes, meditar e ficar, e, assim, e ter uma relação com aquilo que é complexa, que não é simples, né? Mas na questão de poemas para criança, assim, bom, essa é a primeira coisa. Você não precisa exatamente saber como é o conteúdo certinho para saber qual é a entonação. Você consegue prever a entonação simplesmente pelo aspecto das palavras, por como aquilo está sendo dito. E a Uhum. segunda coisa é que geralmente os poemas feitos para criança, geralmente os poemas feitos para o público infantil, eles são mais fáceis, Uhum. realmente, porque eles são feitos para a criança entender. Um ou outro é meio surtado. O próprio Vinícius de Moraes tem uns poemas aí, né, aquele lá do Leão, da Arca de Noé, que não é fácil. Assim, ele, inclusive, é inspirado no William Blake. Então, assim, ele não é tranquilo. Mas, em geral, os poemas são fáceis. E é, você consegue lê-los, você consegue pegar o conteúdo deles pela imagem que eles provocam, né? Assim, pela, pela metáfora deles, né? Perfeito. Então, você, por exemplo, você tem um poema que a gente já conversou sobre ele, que é do Bruno Tolentino, Nas Horas de Catarina. Não é um poema para criança, mas é um belo exemplo que ele fala não é o clavicórdio nos dedos da luz, né? Então, você reflete, né? Assim, o que é um clavicórdio? Um clavicórdio é um cravo. É um cravo em que há várias possibilidades de notas. Então, não é aquilo que tem várias possibilidades. Não é aquilo que tem muitas possibilidades. Não é a luz. A luz é aquilo que faz você enxergar. Então, não é a luz que ilumina as várias possibilidades da vida. Nem é o monocórdio, né, que chama para apenas uma possibilidade na vida. Né? Assim, então, você vê como é que o que a imagem provoca, você entende o sentido. Né? Você pega aí, por Aham. exemplo, o poema Essa é uma do imagem Leão. difícil, né? As imagens, Exato. dificilmente você vai encontrar num poema infantil algo tão complexo. Sim. Você vai, por exemplo, o poema do Leão aí do Vinícius de Moraes, né? Ele faz uma série de imagens para mostrar o que é o leão. Uhum. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, né? Tu agarra uma navalha, Agarra uma navalha, cortando a pegando a presa na presa na queda. queda, né? Uma coisa assim, né? Então, assim, Isso. tem uma imagem monstruosa pro leão, né? Isso dá um aspecto, né? Do que é o poema, do que está sendo dito Sim. Esse é um poema que ele destoa mesmo dos outros. A gente vê que são poemas muito leves, né? O da Arca de Noé, alguns engraçadinhos e tudo. E aqui a gente vê que tem uma coisa diferente. O poema parece que é tão imponente como um leão, né? é, É, e no primeiro verso a gente tem leão, 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 né? Leão, ponto de exclamação, leão, ponto de exclamação, leão, ponto de exclamação. Na hora que eu fui ler, eu não li para as crianças ainda. Isso aqui eu tô lendo só para mim mesmo. Eu confesso que eu não sei direito ler isso aqui, entendeu? Porque hum. justamente eu falo, mas como que a gente vai ler isso aqui? Leão, leão, leão. Como é que você leria? A pontuação ela é mais uma coisa de ideia do que uma coisa que realmente está ela não é exatamente uma marcação de entonação, ela é mais uma ideia de como está. Ah, então eu não preciso gritar quando tiver um ponto de exclamação. Não precisa, você só chama o leão. Leão, leão, né? Senão não precisa gritar, não precisa não. Faz uma chamada. Certo, tá certo. Você vê, são coisas que a Gabriela escreveu ali, que ela travou ontem na leitura do poema, porque ela não estava entendendo, né? Então, às vezes a gente se sente ridículo, eu me sinto ridícula às vezes. Eu tô lendo um poema assim, eu falo, caramba, mas isso aqui é um poema para criança, eu não tô conseguindo ler. Às vezes acontece. Gente, eu não tô me lembrando aqui.
Ai, gente, qual é o poema nesse? Não é o do Leão. Eu vou encontrar ainda. E aí eu vou tirar essa dúvida com você. Talvez durante a live eu encontre o poema aqui que me causou. É o do Você lembra? relógio? Ah, é o do relógio. Mas esse do relógio você já tinha falado que é meio problemático, né? É, Você passa tempo, tic-tac. A tendência de você sair cantando aqui é enorme. Né? exatamente. E ainda mais tem a gente lembra da música do Arca de Noé, daquele CD, né? E aí a gente canta mesmo. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, Ih, passa a rapaz, hora. eu não conheço essa música, não. Pois é, Ainda bem. Mas pra você ver, eu não conhecia a música e já meio que comecei a cantar isso daqui. sim. Agora, o poema do Peru, né? Eu não sei se você se lembra, que ele começa glu glu glu, ele começa com a onomatopeia do Peru, né? Sim. Fica ridículo se a gente lê fazendo barulhinho do Peru, porque eu faço assim, glu 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 glu. Minha filha gosta, tá? Eu acho que ter criatividade na hora de ler para criança é legal. Eu acho que isso não tem problema. Tá escrito Tá. glu glu glu, né? Uhum, Glu glu glu, abram alas pro Peru. Não é isso que tá escrito? uhum, isso. Mas ter é uma criança, não é uma plateia que vai fazer uma crítica literária da sua apresentação. Assim. Eu acho que às vezes a gente, né? Eu falo a gente, eu tenho que matar esse observador externo, né? Que tá me julgando, me jogando na fogueira. É, não, o ponto principal quando eu vou ler para as crianças aqui é, primeiro, que elas gostem de ler poemas, coisa que não aconteceu comigo, né? Eu fui ler poema, assim, eu já era adulta e, na verdade, eu fui ler por influência do Olavo, né? Quando ele falou naquela aula belíssima que ele deu no curso de filosofia uma vez sobre a memorização de poesia, né? E aí ele apresentou alguns poemas para memorização e tal. Aí eu falei, caramba, né? Vamos correr atrás então, né? Vamos começar. Foi ali que deu o estalo, assim. Então, eu realmente gostaria que os meus filhos tivessem essa experiência desde cedo e para que a coisa também não fosse um terror na vida deles. Ah, ler poesia é chato, ler poesia é... Então, eu acho que os poemas infantis, eles arrancam risadas muitas vezes e eles são feitos para ser lidos de uma forma, assim, meio teatral. Eu procuro imprimir essa teatralidade na hora que eu estou lendo, mas eu não quero cometer erros como aquele sobre o qual a gente já conversou, da variação das alturas, porque aí você está fazendo uma leitura errada de um poema. A gente passou por uma escola, por exemplo, com quase todo professor de português colocava letra de música para a gente ler. Apresentava letra de música como se fosse poema, né? Todos os meus professores de português fizeram isso. Então, a gente às vezes cresce com essa ideia de que o poema é uma música sem graça. Eu tinha Hum, essa ideia. O poema é uma música que você não pode cantar, né? Por isso que a letra de música é mais legal. Eu era sim. idiota a esse ponto, assim. Quando eu era lá, eu era admiradora de MPB, né? Que eu achava assim, que num cantinho o violão era assim, o supra-sumo da poesia. Eu acho que talvez Então, assim, a variação das alturas, o maior problema que dá é mudar a compreensão do fonema, né? Porque os fonemas, eles já têm uma espécie de altura deles, né? O U é um pouco, ele é mais fechado, né? O I, uhum, assim. Então, se você canta, você acaba alterando a compreensão dos fonemas. Isso talvez seja algo que não seja muito desejável. uhum. Então, eu separei aqui uma coisa também sobre, já entrando na questão dos temas, que essa questão dos temas eu diria que é a coisa mais fácil de você perceber a inadequação, né? Quando você está lendo para criança. E existem coletâneas que a gente compra, assim, poemas infantis, ou então poemas para criança. Eu estou tentando lembrar aqui. Eu comprei uma coletânea recentemente da Ruth Rocha, que foi indicada a Lorena falou dessa coletânea, eu não tinha ela até então. Poemas que escolhi para as crianças, se não me engano. E
eu já tinha outra coletânea da Henriqueta Lisboa, Poemas para Infância e Juventude. Só que essas coletâneas, muitas vezes pegam poemas que não foram escritos com o público infantil em mente, né? E por algum motivo, o autor da coletânea achou que, talvez pelas imagens ou coisa e tal, aquele poema pudesse ser adequado para leitura para criança. A coleção Tesouro da Juventude, naquela parte de poemas, traz uma série de poemas que assim, lendo, eu pensei, gente, mas, por exemplo, um dos temas que são considerados inadequados para criança é o amor tratado como paixão pessoal e não como motivo para a ação, né? E, enfim, você está lendo um poema para uma criança de 6 anos, né? A criança ainda nem entrou nesse reino, assim, de sofrer por amor, né? E tal. Aí, de repente, tá lendo um poema em que o eu lírico fala sobre os olhos da amada ou a decepção porque a amada não o ama. São temas completamente estranhos, assim, ao universo, né, da criança. Então, o amor tratado como paixão pessoal é um tema que o Orton Lowe, aqui nesse livro Literatura para Crianças, considera como inadequado para um jovem saudável. Ele usa essa expressão, jovem saudável. Esse tema do amor, especificamente, é muito comum de você encontrar em coletâneas para crianças, né? E eu também concordo, eu acho que não tem nada a ver você ler isso para criança, porque é muito alheio ao universo dela. Existe outro tema, que é o da retratos da vida aos olhos de uma pessoa na terceira idade. Então, assim, é um poema que fale sobre a vida de uma forma desesperançada ou com uma certa decepção. Então, esse também seria um tipo de poema inadequado para criança. Eu tô aqui com um livro do Allan Poe. Esse aqui, você conhece essa edição aqui, João? Sim. Eu não sei se essa é uma boa edição, mas é a única que eu tenho, tá? O tradutor, inclusive, a tradução de Oscar Mendes e Milton Amado. Oscar Ela é Mendes você boa. conhece como tradutor. Ah, que bom, que eu comprei isso aí totalmente no escuro. Então, tem um poema aqui que o Orton Lowe fala assim, muitos desses poemas terão mérito como poesia, só que não são adequados, né, para uma leitura para jovens, para criança. Até porque você pode, se a criança, digamos assim, que o jovem já tem uma tendência a uma certa melancolia, ao ficar lendo esse tipo de coisa, ele pode arraigar muito isso e se tornar às vezes até um cacoete, né, dessa criança. Então, tem um poema aqui que se chama Só. E ele começa assim. Não fui na infância como os outros, e nunca vi como os outros viam. Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles. E era outra a origem da tristeza, e era outro canto que acordava o coração para a alegria. Tudo que amei, amei sozinho. Assim, na minha infância, na alba da tormentosa vida, ergueu-se no bem e no mal de cada abismo, a encadear-me o meu mistério. Eu acho que eu não li muito bem isso aqui, me perdoe. Veio dos rios, veio da fonte, da rubra escarpa da montanha, do sol que todo me envolvia em outonais clarões dourados, e dos relâmpagos vermelhos que o céu inteiro incendiavam, e do trovão da tempestade, daquela nuvem que se alteava só no amplo azul do céu puríssimo, como um demônio ante meus olhos. Aqui você tem, assim, o Allan Poe não teve uma vida exatamente feliz, né? E eu acho que eu fiquei na dúvida. Eu li sempre que eu leio Allan Poe, eu me pergunto isso. Eu falo, qual seria a idade em que uma criança poderia ler isso? Ou você lê para a criança, ou a criança lê isso, sem que isso faça um mal para a criança. E veja, aqui eu não estou falando daquele moralismo barato de... Não é isso, tá? Não é um moralismo barato de, você só pode ler coisas bonitinhas para criança. Não é isso, mas é um risco de, às vezes, instilar uma certa melancolia na criança. Ou então dela não compreender por que essa tristeza, né? Por que esse estranhamento diante do mundo? Eu acho que a criança não experimenta isso até um
talvez na pré-adolescência, na adolescência, ela comece a experimentar essa distinção mais marcada entre ela e os outros, né? Então, Poe é um poeta que, assim, que eu adoro, assim, eu gosto muito dos poemas dele, mas a gente precisa ter um cuidado quando a gente vai selecionar poema para criança, quando eu falo criança aqui, eu estou falando de crianças um pouco mais velhas, depois dos 7 anos, para que a gente não escolha temas muito alheios ao universo da criança. Eu queria saber a sua opinião, João, sobre isso como leitor de poema, que eu sei que você é um leitor há muitos anos, né? Você acha que isso é realmente importante? Assim, a gente precisa ter essa preocupação com relação ao conteúdo. Eu estou falando especificamente da melancolia, né? Porque muitos belos poemas têm essa tristeza de fundo, né? E eu ficaria em dúvida, se meus filhos já fossem um pouquinho mais velhos, né? 6 anos, digamos assim. Eu ficaria em dúvida sobre ler isso para eles ou não. Eu sinceramente acho que assim, antes dos 16, 17 anos, assim, colocar romantismo na escola literária mesmo. Pô, esses caras todos, para criança, assim, é meio forçação, né? É meio complicado, porque alguns poemas são muito pesados, assim, são realmente o próprio Álvares de Azevedo na nossa literatura, aquilo lá não, criança não é para ler aquilo, velho. Isso aí, às vezes assim, às vezes até um jovem de 16 anos ler aquilo é meio esquisito, né? Então, assim, tem que ter um cuidado realmente, tem que ter ler isso aí depois da adolescência, assim, né? Agora, isso aí tem que ter um cuidado geral, né? Assim, você não pode deixar assim, não, meu filho de 10 anos não vai ler Edgar Allan Poe. Tá bom. Aí ele escuta Simple Plan, né? Escuta Coldplay, né? Escuta... Ah, perfeito. Vai entrar a melancolia de todo jeito, mano. Não tem jeito. Olha, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque, na verdade, hoje, o que forma mais esse arcabouço de sentimentos dos jovens não é tanta poesia, a gente sabe, é a música, né? Eu não, assim, eu perdi contato com esse universo adolescente há muito tempo, né? E você tem mais contato com isso porque você dá aula para adolescentes, né? Como é que você percebe isso, João? Você acha que, na minha época, eu lembro que era muito forte o impacto da música pop, especialmente da música pop americana, que na época se resumia assim, para meninas, né? A gente ouvia muito Alanis Morissette, né? Que estava sempre falando sobre relacionamentos frustrados e tudo. E é uma coisa assim, olha, hoje eu tenho, como eu sei o tanto que isso me fez mal, eu tenho uma preocupação meio obsessiva com esse negócio da música para crianças. Muito mais do que com relação ao que eu vou ler para os meus filhos. Às vezes eu estou em algum ambiente com as crianças e começa a tocar músicas assim que ou despertam aquela sensualidade muito barata, né? Que está presente, assim, sei lá, 90% das músicas da música pop. Não estou nem falando de funk, tá? Estou falando de música que pais desavisados colocariam perto dos filhos. Então, eu procuro tirar elas desse ambiente, assim. E uma vez eu passei por uma situação até um pouco constrangedora em que literalmente, eu arranquei a Esther do ambiente porque já estava passando música, assim, há muito tempo. Era música... Que música era? Era MPB. Era MPB. Eu não vou me lembrar da música porque eu nunca tinha ouvido. É MPB nova. Essa MPB nova aí, que eu não tenho conhecimento, mas... Falava de... o conteúdo era erótico, quase, né? Na música, assim. Então, foi muito bom você ter falado isso, porque às vezes os pais homeschoolers, especialmente, que tem muita preocupação com a questão da moral no que leem para os filhos, o maior risco não está tanto no que as crianças estão lendo, né? Mas no que elas estão ouvindo no fone lá de ouvido o dia inteiro. E a molecada hoje continua vivendo com o fone de ouvido pregado na orelha, João, ou não? Eu tô sem Não contato com só adolescente.
vivendo, né, com o fone de ouvido pregado na orelha, como usa essas músicas para falar dos seus próprios sentimentos, né? Então, o que eles têm falado dos sentimentos deles são essas músicas, né? São a Marília Mendonça, né? São E Jovens você deve Adolescentes, perceber isso nas redações, né? sim. Né? Não, e na maneira como eles falam, né? Então, Uhum. assim, na maneira como eles se expressam, né? Assim, isso, na maneira como eles se apaixonam, né, pela coleguinha. Eles usam esse tipo de versos, desses tipos de músicas como símbolos para dizer o que eles estão sentindo. Quer dizer, Então, é a função poética atuando, só que com material de péssima um qualidade, material né? muito ruim, um material que não serve para isso, né? O, Aí, aí fica confuso, aí os meninos ficam confusos mesmo, assim, eles não sabem falar sobre os próprios sentimentos. Na exato. adolescência, na adolescência é o momento de botar uns poemas mais assim, mais profundos com relação a isso, botar um Camões, botar uns negócios assim, sabe? Para para pessoa começar a entender o que está se passando com ela, né? Assim, uns poemas Isso. mais, né, nossa, Aí, João, eu vou te fazer um pedido assim, quase que né, implorando, né? Porque eu acho você muito bom para explicar conteúdo de poemas, né? Todas as vezes que eu fiz alguma pergunta para você sobre isso, você conseguiu explicar muito bem e justamente revelando essas riquezas que uma pessoa mais destreinada não percebe. Muitas vezes se afasta da poesia por causa disso. Na pré-adolescência, eu diria assim, uma criança de 12 anos, com uma criança de 12 anos, já dá para você tratar como se fosse adulto, né? Você está lendo, você já pode ler uhum. coisas muito mais densas e muito mais dentro do reino da poesia, né? E explorar isso com elas. Então, eu queria que você meditasse sobre isso, né? E tomasse isso como uma missão pessoal, assim. Você fazer essas seleções de poemas que pré-adolescentes poderiam ler, né? Que trabalhem os sentimentos, porque a gente fala muito, ouve-se muito falar sobre a importância da literatura na refinação, no refinamento dos sentimentos. E a criança, o pré-adolescente, uma criança adquire. Criança não, aqui é pré-adolescente mesmo, adolescente. Adquirir ferramentas expressivas adequadas, né? E a poesia tem nisso um papel que eu acho que é único, né? Com a prosa você também pode e deve, né? Você deve ler prosa, é claro, mas assim, a poesia é mais condensada e ela oferece ferramentas que eu acho que a prosa teria dificuldade em fornecer. Eu não sei falar direito sobre isso, você deve estar compreendendo o que eu estou falando melhor do que eu, porque você experimenta isso na sua prática, né? E falta muito alguém que faça esse trabalho, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente na escola, eu gostava de ler, né? Então os professores me indicavam livros para ler. E eram todas indicações muito ruins. Assim, coisa de professor que realmente não está entendendo o que o adolescente precisa naquele momento, né? Ou eram leituras muito infantilizadas, ou eram leituras muito avançadas. Coisa que já é assim, sei lá, você dá Borges para uma criança, para um adolescente de 12 anos, eu não sei, sabe? Eu não sei se vai suprir o que ele precisa naquele momento da vida. E me fizeram isso comigo. E até você cresce com um certo pedantismo. Eu já li Borges, né? Não, mas peraí, né? Qual é o alimento necessário para aquela fase da vida? Né? Então, a gente precisa de alguém que ajude os pais nisso aí, porque é outra coisa. Recebo mensagens de mães, né, de filhos adolescentes falando, o que eu faço com meu filho para ele gostar de ler? Né? Esse é um assunto infinito, porque assim, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas na vida dessa criança, inclusive a relação dela com as telas, que hoje a gente sabe que é um dos maiores inimigos da relação da criança com a leitura, né? Mas um dos motivos eu acho que é justamente
a ausência de alguém que mostre aquela riqueza para elas. Os pais muitas vezes não conseguem, porque eles também não tiveram isso. Porque sinceramente, eu acho impossível. Se você pegar um bom poema e destrinchar para um adolescente, eu acho impossível ele não se apaixonar por aquele negócio. Entendeu? Então, eu acho que é só fazer. Né? O Anthony Esolen fala isso também. Ele é ele partilha desse... Né? Ele é partidário dessa ideia assim, de que você apresente coisas boas para a criança ou para o adolescente e ele, aos poucos, ele vai rejeitando o que é inferior. Né? Você não precisa ter a preocupação de como pai bloquear aquilo na vida dele. Né? Vá mostrando coisas boas e ele naturalmente não, porque aí não é naturalmente, né? Mas ele, em algum momento, ele vai ele mesmo selecionando e rejeitando aquilo que não presta. Então a gente precisa de alguém que abra o baú de tesouros pra gente, né? E, gente, assim, é muito bom ter um amigo como o João, viu? Porque, assim, eu alugo o João demais. Eu até ando meio parada porque eu ando meio sem tempo, viu, João? Na hora que o Francisco aqui estiver chorando menos, eu vou voltar a te incomodar, porque até meu tempo de ler tá meio curto. Pode incomodar. Então a gente precisa disso, João, tá? Pense com carinho, assim, em alguém que faça esse trabalho pensando em ajudar pais de pré-adolescentes, adolescentes, né? Especialmente na poesia. Porque é claro que esse trabalho feito com poemas vai ajudar na leitura de prosa também. É evidente. Eu vou passar para vocês que estão assistindo, vou criar um post falando sobre isso aqui. Eu vou passar o link aqui para uma página, um site de Portugal, em que o site está falando sobre a leitura de prosa, só que se aplica perfeitamente à leitura de poemas. Está falando sobre a leitura expressiva, né? Então, o autor fala assim, a leitura expressiva consiste na interpretação oral de um texto realizado com convicção. Está para além da mera leitura em voz alta, pois pressupõe que o leitor encarna a consciência manifestada no texto, assumindo como suas as vozes que nele falam. Olha, poesia é um prato cheio para treinar isso daqui. Sim. E aqui, ó. Quem lê expressivamente pronuncia as frases como se estas estivessem a ser ditas pela primeira vez, criando, portanto, a ilusão de que não se está a ler. Olha, que interessante, né? Em alguns vídeos de mães que eu recebo lendo para os filhos, a gente percebe justamente que está faltando esse treino assim de ler como se não se estivesse a ler, né? Aqui eu vou tentar dar um exemplo. Pegar qualquer coisa. Eu vou pegar qualquer coisa aqui que está sobre a minha mesa para pegar aqui. Sei lá, tem um poema aqui do Lewis Carroll traduzido pela Tatiana Belink. Eu vou tentar ler como não se deve fazer, vamos dizer assim. Você me corrija. Você me ajude a me corrigir daqui a pouco. O poema vai assim. Eu vi um porco no jardim, tristonho a soluçar. Me deu um dó ao vê-lo assim, junto do muro do jardim, naquela angústia sem fim, por não saber pular. Às vezes eu recebo vídeos e eu não estou criticando a leitura, eu acho ótimo receber esses vídeos, porque a gente vai vendo onde é que estão os problemas para a gente poder ajudar, né? Às vezes a pessoa vai fazer a leitura de poema e ela tem tanto medo de ler o poema de forma errada, que ela lê de uma forma muito travada, né? Ou com medo de dar qualquer tipo de expressividade né, àquela leitura. Então, eu acho que você, João, você tem uma missão de ajudar a gente nisso daí. Eu gostaria de fazer outra leitura para você dizer se eu estou lendo direito, porque é assim que eu leio para o meu filhinho, que é o poema de São Francisco, aqui no livro da Arca de Noé. Esse poema, eu tenho uma dificuldade com ele, que é o seguinte. Eu não sei se eu estou dando as pausas corretas. Então, eu vou ler para você com certeza conhece, e aí você me diz se está sendo certo. Obrigado, João.
Obrigada, Marcela. Parabéns pelo trabalho. Estou aprendendo muito com vocês. Então, as pessoas querem muito aprender sobre poesia, né? As mães, e as mães, muitas vezes, que não tiveram isso, sabem da importância, ou têm uma intuição da importância, assim, de apresentar isso para os filhos, e estão loucas para fazer isso, e querem as ferramentas para fazer isso direito. Então, Sim, eu vou te falar, João, como é que eu leio esse poema. vai lá. Lá vai São Francisco, pelo caminho. Presta atenção nas pausas. De pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco, pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias para os passarinhos. A minha dúvida é, a gente sabe do, você já explicou uma vez, do encavalamento, né? Que é você ler de forma contínua quando o verso continua, né? Na verdade, o verso continua na linha seguinte. Aqui eu estou dando pausas que eu não sei se violam essa necessidade dessa fluência, dessa fluidez na leitura. Você acha que as pausas estão bem Ah, colocadas? Ou... que esse poema ele tem umas pontuações que são anteriores ao final do verso, né? Lá vai São Francisco. Né? Aí ele vai dar outra pontuação que é depois que Deixa eu mostrar, talvez se eu vai mostro para os acontecer a pais mudança de conseguirem verso. ver. Tá conseguindo ver? Sim, exatamente. O que acontece? Nesse Eu vou poema, deixar aqui para os pais verem. você tem uma pausa mesmo, porque se você colocar todo o poema sem pausa nenhuma, você vai perder o fôlego. Sem pausa nenhuma. São Francisco, pelo caminho. Lá vai São Francisco pelo Se você for, caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho. Gol! vai ficar parecendo aqueles joguinhos de Unidunité, né? Não fica parecendo um poema. Uhum. Então, nesse caso, você pode dar umas pausas. Não é problema. Tá. Não, Então, nessa o, leitura que eu o fiz, você único, teria alguma correção a fazer? Eu tô na minha consultoria particular aqui, dá licença, gente. o lá Serve vai, para outros pais aqui. o lá vai tá muito marcado. Hum, Ele se repete depois dos poemas, né? Ao longo dos versos. sim. E ele tá muito Lá vai marcado. São Francisco. Aham. Lá vai São Francisco. É, Isso vai fazer o quê? é, é, esse é um problema que eu tenho muito, assim. A minha tendência de correr com a leitura é muito grande, né? Hum, E quando eu falei daquele poema dos tamanquinhos também, assim, recebi um monte de direct falando, nossa, eu tenho o mesmo problema na hora que eu vou ler esse poema. Quando eu vou ver, parece que eu tô narrando uma partida de futebol. é, O negócio parece que entra num trilho assim, se eu tomar cuidado, assim, tá fazendo leitura correndo. Nossa, eu fiz uma viagem aqui, me afastei muito do assunto que a gente estava falando, que era dos temas inadequados, né, de leitura para criança. Só para finalizar isso daí, ele também cita uma linguagem, como é que é? Linguagem artificial ou altamente alusiva, como não sendo adequado para criança. Te ocorre aqui, João, algum autor que nesse sentido seja então inadequado para poetas que tenham uma linguagem artificial ou altamente alusiva? Veja, isso às vezes são grandes poetas, ele não está dizendo que isso é ruim, né? Ele só está dizendo que para uma leitura, para um público de 6, 7 anos, que é a idade dos alunos dele, né? Isso não seria adequado. Então, eu fiquei pensando, que poetas a gente só para tornar a coisa mais concreta, né? Que poetas a gente poderia mencionar como tendo uma linguagem artificial ou altamente alusiva? poetas que são meio herméticos, né? A própria Cecília Meirelles
alguns poemas para adultos, ela é altamente alusiva, né? O próprio Drummond, né? Você não vai ler aquele poema do Áporo pro menino, né? São esses poetas, eles são o próprio Jorge de Lima. Então, assim, tá, Jorge de Lima é um poeta meio desconhecido, mas assim, seria um exemplo de uma linguagem que é muito abstrata para criança, né? Assim, para criança, aquilo lá não vai funcionar. Uhum. Tem uma pergunta Então, aqui que é engraçado, eu não tô conseguindo ver aqui quantos minutos ainda faltam de live pra gente. Eu tô vai conseguindo. encerrar e Daqui a pouco começar vai outra? acabar. Daqui a pouco vai acabar. Tem uma pergunta que eu queria responder, né? Que a gente comece de novo só pra responder essa pergunta aqui. Vamos começar outra. Então Tem tá tempo bom. ruim. Tá, joia. Eu vou encerrar. Ok.